Neste vídeo, vamos transformar a função mostrar em uma função recursiva. Uma função é recursiva quando no seu corpo existe uma chamada a ela própria. O objetivo da função mostrar é mostrar os n primeiros números inteiros a partir de 1. Então, vamos aqui nesse código. Eu vou inicialmente copiar aqui o trecho da função mostrar, para a gente depois poder comparar os dois códigos, mas basicamente o processo recursivo vai desconstruir a estrutura de repetição for que foi implementada para mostrar então os valores da variável de controle i, que varia de 1 até inclusive n em passo 1. Então veja que inicialmente eu vou trazer aqui a declaração da variável de controle e vou trazer essa declaração e colocá-la aqui como o segundo argumento da função mostrar. E na chamada da função mostrar inicialmente, então, nós vamos definir o valor da variável de controle como 1, exatamente como aqui na primeira seção da estrutura de repetição for. Então, onde é feita a chamada da função mostrar, aqui, vou passar o valor 1 como valor inicial da variável de controle i. A próxima implementação vai ser produzir o limite final da estrutura de repetição, definida aqui na segunda seção do comando for. Eu vou implementar uma estrutura de decisão if. A expressão lógica será i menor ou igual a n, para verificar enquanto a variável de controle i for menor ou igual a n, então eu vou mostrar o valor de i, como aqui, e vou chamar de forma recursiva essa função para produzir o efeito de repetição. Então, veja, eu vou chamar a função mostrar passando o valor de n e o valor de i tem que ser somado a 1, o que é feito na terceira seção da estrutura de repetição for, definindo o passo da variável de controle. Eu vou fazer isso através de uma função auxiliar. Vou chamar essa função de mais 1, ela vai retornar um número inteiro, vai receber o valor da variável de controle e vai basicamente retornar o valor da variável de controle somado a 1. Então, retorna-se a expressão i mais 1, para produzir exatamente o efeito do passo da variável de controle na estrutura de repetição. Então, aqui onde eu chamo a função de forma recursiva, eu ativo a função mais 1, enviando o valor da variável de controle i. Então, vai fazer o passo da variável de controle. Terminado o processo de repetição, aqui na cláusula else, eu vou simplesmente mostrar o caractere de pula-linha no dispositivo de saída. Então, tá aí, ó. Vejam que o valor inicial da variável de controle for é definido na primeira chamada da função. A condição de término da estrutura de repetição for é a condição implementada aqui na estrutura de decisão if. E aqui o processo recursivo faz com que a cada nova chamada o valor da variável de controle i é somado a 1, sendo feito isso pela função mais 1. Vou apagar aqui então esse trecho de código, não preciso mais, e vamos ver como que o processo se desenvolveu de forma recursiva. Então veja que nós temos aqui o mesmo resultado que nós tínhamos antes com a função mostrar implementado com uma estrutura de repetição for. Veja que a primeira chamada é feita aqui na função resultados. A primeira ativação da função resultado definiu-se o valor de n como 10 e a segunda como 7. Veja os resultados aqui. Primeiro mostra-se os números inteiros de 1 até 10 e na segunda chamada de 1 até 7. Nós vamos exemplificar aqui a chamada em que o valor de n é 7. Então, aqui, a primeira chamada, vejo que o valor de n é 7 e o valor de inicial para a variável de controle i é 1. Então, a primeira chamada nós temos empilhado na memória com esses valores, n7 e 1. Vejo que ele chega aqui na função mostrar. A expressão i menor ou igual a n vai ser verdadeira, portanto, mostra-se o valor da variável i, então mostra-se o primeiro valor da sequência dos números inteiros.
E de forma recursiva chama-se a mesma função. Então vou chamar a função somando 1 ao valor da variável de controle i através da função mais 1. Então a segunda chamada nós teremos o valor de n 7 e o valor de i agora 2. E vejo que sempre essa condição vai ser verdadeira, então mostra-se o valor de i, que é 2, chama-se novamente a função mostrar, de forma recursiva, para o valor de i 3. Aí chega lá, mostra o 3, chama a quarta chamada com o valor de i 4. Mostra 4, a quinta chamada, o valor de i é 5. Mostra 5, a sexta chamada, o valor da variável de controle i é 6, mostra 6 e faz a sétima chamada. Mostra-se o valor de i, que é 7, e faz a oitava chamada. Agora, então, com o valor de i 8, essa expressão fica false, vai para a cláusula else, faz o caractere de pula-linha e termina a oitava chamada. E veja que o processo de cada nova chamada foi empilhado na memória. E desta forma, concluiu-se a oitava chamada e ela é retirada da memória, retornando a chamada imediatamente anterior, que foi a sétima, e a sétima chamada ocorreu exatamente aqui. E veja que depois da chamada recursiva da função não existe mais nada. Conclui-se também a sétima chamada retornando para a sexta, que retorna para a quinta, que conclui e retorna para a quarta, que conclui e retorna para a terceira, conclui e retorna para a segunda. Essa é a forma com que a pilha de memória se comporta. Cada vez que você retira uma função da pilha de memória, é sempre a última chamada que foi executada. Conclui-se então a segunda chamada, retornando para a primeira, concluindo assim então todo o processo de forma recursiva. Então essa é a função mostrar, implementar de forma recursiva. Está aqui o mecanismo da recursividade. Dentro da função mostrar existe uma chamada a ela própria, fazendo com que o processo se desenvolva de forma recursiva. Obrigado.